Esse é o nosso pedido e a nossa oração nesta noite. E assim o fazemos em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado. Amém. Glória a Deus. 118. Pode assentar, meus irmãos. Vamos cantar o 118 e nós vamos adorar a Deus com as nossas ofertas. 118. É isso, irmão Sônia? Vamos contribuir. Os irmãos têm a sua oferta, façam com alegria nos seus corações. Amém? Vamos orar. Maravilhoso Deus, abençoa, Pai Celestial, cada um dos teus servos que irão ofertar nesta noite, da tua bênção, Senhor. Multiplica quantas vezes for necessário. Te louvamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, meus irmãos. Aleluia. Pastor Ezequiel, nosso presidente, com toda a igreja. Aleluia.
Aleluia. A paz do Senhor, meus irmãos. Que bom que estamos reunidos mais uma vez na presença do Senhor para meditarmos na sua bendita palavra. Abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 3. Nós estamos estudando ou meditando sobre o Apocalipse e estamos procurando extrair destes versículos da Bíblia ensinos para nós. Amém? Ao anjo da igreja, Apocalipse capítulo 3, desde o primeiro verso, ao anjo da igreja que está em Sardo, escreve: isto diz o que tenha os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e confirma os restantes que estavam para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Mas também tens em Sardo algumas pessoas que não contaminaram seus vestidos, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida. E confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Graças a Deus. Assentai, meus irmãos. Deus abençoe. Que bom vê-lo aqui. Nós são todos de casa, da casa. Amém. Temos irmãos lá de Rio do Sul, mas que são nossos também. Está tudo em casa hoje. Graças a Deus. Meus irmãos, estamos vendo e examinando Apocalipse, e nós estamos hoje olhando para a igreja de Sardo. Sardo foi a capital do reino da Lídia. Foi uma cidade castigada por terremoto, por um grande terremoto que a destruiu. Tibério, conforme a história, a reconstruiu. Era uma cidade próspera na indústria da tintura e da lã, uma boa lã. Era uma cidade corrompida, como a maioria das cidades da Ásia, por causa do grande comércio, por causa da circulação de pessoas de todas as partes. Ela tornava-se, ou era também, uma cidade bastante corrompida. Nós temos aqui algumas palavras que se destacam nesta leitura. Nós encontramos aqui verdades dizendo sobre mortos, sobre pessoas que estavam para morrer, e também sobre outros que, na verdade, eram dignas ou andavam dignas, porque não contaminaram seus vestidos. Então encontramos aqui 3 classes de pessoas, e nós vamos olhar nesta noite. Mas é interessante que começa a Escritura com estas palavras: ao anjo da igreja que está em Sardos, isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus. Bom, meus irmãos, sem entrar no mérito da questão,
Na verdade, não existe, na minha exegese, no meu entendimento da Bíblia, não são 7 espíritos, mas, na verdade, 7 manifestações do Espírito de Deus, que governará, que se manifestará de uma forma muito mais visível no grande período milenar. Aparecerá já no julgamento de Deus sobre a terra, mas que se manifestará no grande milênio, no período do reinado de Jesus sobre a terra. Mas abra sua Bíblia em Isaías, capítulo 11, abra sua Bíblia, vamos colocar na tela, se possível, esse versículo, capítulo 11 de Isaías, versos 1 e 2, ali Isaías profetiza sobre o Messias, olhando para o Messias, e ele traz então algo sobre os 7 Espíritos de Deus, ou as 7 manifestações do Espírito de Deus, não é? Isaías capítulo 11, versículos 1 e 2, Isaías capítulo 11, versículos 1 e 2, está ali: aquele que tem ouvidos, ouça. Não, Isaías, aí está lá agora? Ok. Um ramo surgirá do tronco de Jessé, e das suas raízes brotará o renovo. Quem é este? Quem é este? Quem é este? Quem é este? Diga forte. Jesus. Um ramo surgirá do tronco de Jessé, e de suas raízes brotará o renovo. Verso 2. E o Espírito do Senhor repousará sobre ele, o Espírito que dá sabedoria. Diga comigo, sabedoria. Segundo, entendimento. Terceiro, conselho. Quarto, poder. Quinto, conhecimento. Sexto, temor do Senhor. Aqui Isaías já estava profetizando esta manifestação em Jesus do Espírito. Quando a Bíblia fala o Espírito, isto diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus, está dizendo de Jesus, a raiz de Jessé, o que governará, o que nasceu para ser o nosso Salvador, o que é o nosso Salvador, o que se tornou o sumo sacerdote da nossa confissão, o que virá para arrebatar a sua igreja, e então nós iremos para estar com ele, aquele que retornará a esta terra para reinar. Portanto, para nós termos um entendimento, ou para que fiquemos situados dentro deste ensino da palavra de Deus, então aí estão os Espíritos de Deus. Não é que você vai receber, eu quero receber o Espírito de sabedoria. Não tem uma personalidade, uma pessoa, sabedoria. Tem essa manifestação. Quando você pede para Jesus, me dá sabedoria, ele então reparte da sua sabedoria, da sabedoria que é de Deus, da sabedoria que procede de Deus, da sabedoria que Deus tem. Quantos podem entender isto, ok? Amém? Muito bem. Agora, o versículo de Apocalipse continua dizendo: eu sei as tuas obras, e que tens nome de que vives e estás morto. Querido,
uma das coisas mais terríveis que pode existir no mundo espiritual é o engano conosco mesmo, ou estarmos enganados conosco mesmo. E esta verdade espiritual é uma verdade que está presente nos nossos dias, e sempre esteve presente. Sempre houve aqueles que pensavam uma coisa, mas que na verdade tinham outra, que achavam que eram, mas na verdade não eram. Tinha somente aparência, somente a capa, somente o que é por fora. E o Senhor deixou claro, fez questão de deixar claro para a igreja de Sardo, dizendo: eu sei a verdade, eu sei da verdade, eu conheço a verdade dentro de você, eu sei o que é real dentro de você. Porque, meus irmãos, a Bíblia diz: enganoso é o coração do homem, quem o conhecerá? O que a Bíblia quer dizer com isto? A Bíblia quer dizer com isto que nós podemos ser enganados conosco mesmo, enganados com a nossa piedade, enganados com o nosso amor, enganados com as nossas obras. E muitas vezes nós nos justificamos ou tentamos nos justificar diante de certas coisas erradas, dizendo: mas eu não sou tão mal assim, eu não sou tão ruim assim, afinal de contas eu faço isto, eu faço mais aquilo, eu até ajudo, eu até oro, mas o Senhor Jesus está dizendo para nós que existe uma divisão muito clara diante dele: o que é e o que não é, o que vive e o que está morto. E lá o profeta, já nos trazendo esta verdade de Deus para nós, ele diz: e vereis outra vez a diferença entre o justo e o injusto, entre o que serve a Deus e aquele que não serve. Portanto, esta divisão, esta separação será exatamente no dia da vinda do Senhor Jesus. Hoje, primeiro, porque nós não temos a total autoridade, nós podemos até julgar pelos frutos, podemos até ter certo conhecimento. A Bíblia diz: pelos frutos conhecereis. Mas o próprio Jesus e a própria Bíblia nos alerta de que não dá para arrancar o joio que está junto com o trigo, porque vai acabar arrancando o trigo. Então, hoje não é possível fazer esta separação. Nós estamos aqui num grupo pequeno, e eu lamento que às sextas-feiras não vêm todos para ouvir o ensino da palavra de Deus. E alguns, eu acho que eu vou até cortar a internet, porque alguns estão aproveitando para assistir o culto em casa, mais tranquilo. Mas enfim, que ouça a verdade, que ouça a palavra. Nós estamos em muitos aqui. Somos salvos? Quem? Somos. Agora, o Senhor diz para mim, começa comigo aqui, começa com o púlpito, começa com o pastor. O Senhor diz para mim, e diz para ti, e diz para nós, e diz para todos que estão ouvindo: eu conheço o teu coração, a verdade do teu coração. Eu sei o que está lá. E isto, meus irmãos, deve ser impactante para a nossa alma. Isto deve
tocar-nos no coração, para nós dizer: Senhor, olha mesmo para mim. Olha com os teus olhares como chamas de fogo. Olha com os teus olhares que vê o que eu mesmo não vejo. E tudo que tiver em mim, tudo que achar em mim, tudo que encontrar em mim, que não esteja de acordo com a tua vontade, guia-me. Aleluia. Quantos podem levantar a sua mão comigo e dizer: guia-me? Bendito seja o nome do Senhor. E aí o Senhor apresenta aqui duas pessoas que estão com problemas sérios. E uma não é menos do que a outra. As duas estão com problemas sérios diante de Deus. O primeiro grupo é aquele que pensa que está vivo, aquele que está, na verdade, mais morto do que vivo, e aquele que está morto. Então vamos olhar esta verdade. Primeiro, os que estavam mortos. Meu irmão, estar morto é não sentir mais. Não sentir mais o peso do pecado. Não sentir mais que seu caminho não agrada ao Senhor. É estar insensível às verdades de Deus para a sua vida. É por isso que o Apocalipse, ele faz questão de dar ênfase a estas palavras: quem tem ouvidos. Não é orelha, é ouvidos. Ou seja, quem tem capacidade para ouvir, quem consegue ouvir. Porque eu posso escutar uma verdade, reconhecer esta verdade e aceitar esta verdade, e ficar nisto, no intelecto, no conhecimento. Eu ouvi a verdade, eu aceitei que ela é verdade, e eu tenho conhecimento dessa verdade, mas não passa disso. Agora, ouvir a verdade é trazer ela para o coração, é trazer ela para dentro de si, é trazer ela para a sua alma, e é moldar a sua vida pela verdade que ouviu, pela verdade que aprendeu. Portanto, estavam mortos. Eu acho interessante que eu fiz aqui algumas anotações, que o morto tem algumas características que é só dele, né? Por exemplo, o morto primeiro não escuta. Tem ouvidos ali, mas não escuta. Pode gritar aos seus ouvidos. Morto não fala. Tem lábios, tem língua, tem boca, mas não fala. Morto não sente peso. Pode botar peso em cima dele, ele não sente nada. Não sente nenhum peso que venham colocar sobre ele. Ei, espiritualmente podemos estar nesta condição de morto. Não sentimos mais o peso de sermos fiéis a Jesus, de carregarmos a cruz. Não ouvimos mais Jesus falar. Parece que as palavras são só palavras bonitas, só palavras que ecoam nos nossos ouvidos, porque alguns estão mortos. Mas sabe de uma coisa? Eu glorifico a Deus, porque quando se fala de morto espiritualmente, neste sentido que o Senhor apregou aqui em Apocalipse, Deus fala para estes mortos que é possível eles ressuscitar. E um dos versículos impactantes para esta verdade
é este, que é bem conhecido nosso: quem crê em mim, ei, eu já vi Jesus ressuscitar muitos crentes mortos. Eu já vi muitos crentes que não sentiu mais nada, não sentiu mais a presença do Senhor, não ouviu mais a voz do Senhor, não sentiu mais o peso de carregar este fardo que o Senhor lhe deu para suportar todas as aflições e seguir ao Senhor fielmente. Eu já vi muitos destes que não sentiu mais ressuscitar. Bendito seja o nome do Senhor, e ser renovados, restaurados na presença do Senhor Jesus. Efésios capítulo 5, versículo 14. Vamos ler. Pode colocar lá, minha filha. Coloque lá para nós acompanharmos, porque são esses versículos que deixam a palavra do Senhor enriquecida e que torna-se o alimento, não é, para nós. Como é que diz lá? Por isso é que foi dito. Vamos juntos lá então. Desperta, ó. Aleluia. É possível despertar. É possível outra vez receber a vida de Deus. É possível outra vez recomeçar na presença do Senhor, receber a vida do Senhor, receber vida que vem do Senhor. Interessante que uma outra característica do morto é que o seu coração está parado, afeta o seu coração. E, meus irmãos, tem coisas lindas na Bíblia, né? Interessante que nessa questão espiritual, a primeira coisa que o Senhor pede é exatamente isso: filho meu, dá-me o teu coração. Se o Senhor tiver o coração, o seu coração, se Ele tiver acesso ao seu coração, se o seu coração bate por Jesus, então, meu irmão, você vai ser sempre vitorioso. Você vai chegar lá na presença dEle. Você vai estar entre os milhares, glorificando o nome dEle, diante do trono, glorificando o seu nome, junto à multidão, que a Bíblia diz, e o barulho será o barulho como de muitas águas, e a tua voz estará entre estas milhares, milhões, trilhões de vozes, se eu me atrevo a dizer, porque a Bíblia diz que os salvos serão como a areia do mar, não é? Como as estrelas, não é? E serão mesmo, não é? Graças a Deus. Muito bem. Agora, a morte, quando a morte chega, ela afeta uma outra área que eu quero meditar com vocês, que é vital na vida espiritual. Se nós perdemos o coração, a primeira coisa que esfria é o amor, não é? Perder o coração, espiritualmente perder o coração, esfria o amor. Esfria o amor pela igreja, esfria o amor pela oração, esfria o amor pelas almas, esfria o amor pela sua vida de dedicação a Deus, esfria o amor, primeira coisa. Você quer saber se está morto? Você quer testar se está vivo ou morto na presença do Senhor? Se você não sente mais amor pela igreja, pela obra de Deus, para estar na igreja, pelas almas perdidas, você não se importa, não está nem aí. Se querem para o inferno, o problema é deles. Ei, tem que ressuscitar, tem que levantar de entre os mortos, tem que receber outra vez o esclarecimento, a luz de Deus para a sua vida. Mas uma outra área vital na vida dos que morrem é a mente.
E interessante que nós, hoje, antigamente não se falava disso, mas hoje, por causa da doação de órgãos, não é? Os médicos, a primeira coisa que eles dizem, olha, morreu o cérebro está morto, mas o coração está batendo, as funções mecanicamente estão funcionando, porque os aparelhos dão condição para isso, mas o cérebro está morto, não tem mais jeito. Ei, espiritualmente também, uma das coisas que afeta quando morre espiritualmente é o cérebro. Não consegue mais trazer para a sua mente a verdade de Deus, a palavra de Deus. A sua mente está somente voltada para estas coisas, para o que é terreno, para o que é passageiro. A sua preocupação é com esta vida, que será amanhã. E tem gente, meu irmão, que não dorme por causa do amanhã. Tem gente que fica numa aflição tremenda, pela expectativa do que vai acontecer. Ei, quem tem a mente de Cristo está pensando nas coisas que são de cima. A sua terra é lá, a sua vitória é lá, o seu fim é na presença do Senhor. Bom, o Senhor disse, ei, tem gente morta que precisa ressuscitar. Bendito seja o Senhor, que o meu Jesus ainda ressuscita em nossos dias. Bendito seja o Senhor. Agora, havia um grupo que estavam para morrer. No verso 2 diz, ser vigilante, confirma o restante que estava para morrer. Não tinham morrido, mas estavam morrendo. Estavam doentes na fé. Estavam espiritualmente afetados pelas doenças que podem nos matar. Nós poderíamos enumerar muitas doenças aqui espiritualmente. Uma delas são os falsos ensinos, as mentiras de Satanás. E ele tem procurado colocar estas mentiras no meio do povo de Deus, até mesmo usando pregadores para semear, desviando o caminho, ou alargando o caminho, dizendo, ei, não precisa de tudo isto para ir para o céu, não precisa de tudo isto para agradar a Deus, você pode ser mais livre, você pode andar mais à vontade, o caminho não é tão apertado assim, o caminho para o céu é mais fácil. E alguns estão ficando doentes com estas mentiras e vão acabar morrendo, porque a fé, se ela não for autêntica, não for verdadeira, se ela não estiver alicerçada na verdade, no que a Bíblia diz, não no que o pastor diz, não no que a igreja diz, não no que o teólogo diz, mas se ela não estiver firmada na Bíblia, esta fé morre, porque ela não tem sustentação. Vai chegar lá na frente e ele vai ver que não é isto, não resolveu, a sua fé não adiantou, porque ela esteve baseada em algo que alguém disse, que alguém achou, que alguém disse, olha, pode ser assim, está bem. Ei, doente são aqueles que ouvem estas mentiras e que aceitam no seu coração e diz, bom, eu vou por aqui, é mais fácil. Fique com a verdade. Quem é sadio, fica com a verdade. Quem é sadio, alicerça-se na verdade da palavra de Deus. O que adoece, o que pode adoecer crentes em Jesus? O pecado. O pecado adoece. O pecado é mancha. O pecado é sujeira. Um dos versículos da palavra do Senhor que é impactante. Zacarias capítulo 3, versículos 1 a 3. Abra a sua Bíblia. Interessante isso aqui. Porque
Porque, meus irmãos, pecado mancha, suja. Diz-nos lá Zacarias, a partir do versículo 1, Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à mão direita dele para lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreenda, ó Satanás. Sim, o Senhor, que escolheu a Jerusalém, te repreenda. Não é este um tição tirado do fogo? Verso 3. Ora, Josué, trajado de vestes sujas, estava diante do anjo. Verso 3. Ei, às vezes nós podemos manchar as nossas vestes, podemos ficar doente por estes venenos do pecado que querem chegar em nós, que querem ter lugar em nós, que querem estar na nossa mente, que querem fazer parte do nosso dia, e isto nos adoece espiritualmente. Só tem um jeito: clamar o sangue de Jesus, para que Ele nos purifique de todo pecado, para que venhamos outra vez a ter saúde. Pessoas que estavam doentes, cuidado com as coisas que você acha que não é pecado, elas podem matar. Cuidado, são coisas pequenas que não, isso não faz mal. Eu sou forte o suficiente, eu consigo passar por isso, eu tenho autossuficiência. Cuidado, Satanás é sagaz. Paulo disse: eu temo que como a serpente com sua astúcia enganou Eva, vos aparte da simplicidade que há em Cristo Jesus. Cuidado. Tiago capítulo 1, versículos 14 e 15, a Bíblia diz: mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência, pelos seus desejos, pelas suas inclinações, engodado, e aí fica doente espiritualmente, perde as forças espirituais. Sabe quando é que Satanás fica mais forte na sua vida? Quando você está doente. Quando você está fraquinho. A dona Sônia, a senhora Sônia, a irmã Sônia, minha esposa Sônia, está com um probleminha no braço. Ela está andando assim. Agora não pode mais me surrar. Ei, é nesta hora, quando a gente tem um problema, que as coisas parecem que ficam mais pesadas, que tudo bate ali, tudo vem para aquele lado, porque a gente está debilitado nesta área. E quando Satanás consegue nos engodar, e nós ficamos fragilizados, doentes espiritualmente falando, então ele se torna mais forte. Ele se torna um gigante maior diante de nós. As suas ameaças nos amedrontam. A sua voz nos faz tremer. Mas quando nós somos fortes no Senhor, quando nós somos sadios na fé, Satanás continua o mesmo, ele não mudou. Ele é astuto como sempre. Ele é devorador como sempre. Ele é Abaddon, poderoso nas trevas. Ele é o príncipe deste mundo. Ele é enganador. Ele é o mesmo, aquele que o Senhor Jesus disse a seu respeito: eu vi Satanás, Lúcifer sendo expulso do céu, e ele caiu como um raio, por causa que ele rebeliou. Desde aquele tempo, ele continua o mesmo, com suas astúcias. E tem ocasião que você passa por cima dele, você pisa nele, pela autoridade que Jesus deu para ti e para mim. Porque o Senhor disse: eu vos dou autoridade. Diga comigo: autoridade. Poder para pisar
Então quando você está sadio, ele está debaixo dos seus pés, você pisa nele, ele corre de você. Quando você está doente, mas como Satanás está forte, pastor. Não, ele é o mesmo. Como Satanás se levantou contra mim, ele sempre se levantou contra você, ele nunca gostou de você. Você é de Jesus. Ele nunca aceitou perder a sua vida. Quando você recebeu Jesus na sua vida, você deu um tapa na cara dele. Ele continua o mesmo. Mas é porque que ele está tão forte? É porque você está fraco. Alguma coisa te enfraqueceu. Alguma coisa te adoeceu. A tua fé foi afetada. O teu coração foi afetado. A tua fortaleza em Cristo foi afetada. Ei, o Senhor renova as nossas forças. Os que esperam no Senhor. Diga para o seu irmão, renovarão as suas forças, renovarão, aleluia. O Senhor dá saúde, o Senhor renova. Então, não brinque com o pecado, não brinque, não flete, não flete, fletar com as coisas erradas. Ei, tem lugar que eu posso ir sem problema nenhum, mas eu não devo ir. Diga comigo, eu posso ir em todo lugar, mas tem lugar que eu não devo ir. Eu não vou dar minha cara para ele. Eu não vou dar o meu coração para ele ter acesso. Eu não vou dar os meus ouvidos para ele poder, com a sua astúcia, me enganar. Eu não vou dar os meus olhos para ele, com a sua argumentação e astúcia, me seduzir. Então, eu posso olhar? Claro que eu posso. Eu tenho 2 olhos, e 2 olhos bons. Agora para perto não está tanto, mas se eu chegar bem pertinho eu enxergo bem. Nota de R$100 eu enxergo longe. Mas por que eu vou botar diante dos meus olhos? Por que eu vou ligar a internet diante dos meus olhos? Aí, de repente, até você está forte e nada acontece. Aí Satanás diz, opa, gostei, porque ele está forte, ele tá poderoso, e ele diz que ele vence qualquer coisa, então eu vou seduzi-lo para que ele continue vendo. Lá um dia ele te pega meio doente, tua fé foi atacada, e aí você é vencido. Ei, doente, Jesus tem remédio para curar, Jesus tem remédio para renovar. Quantos estão ouvindo a palavra do Senhor nesta noite? Aleluia, aleluia. Ser vigilante. Olha como começa o versículo, olha como diz o versículo. Ser vigilante. E confirma o restante que estava para morrer. Você sabe quando o irmão está doente? Você sabe. Você quer ver? A gente conhece quem está doente espiritualmente por alguns sintomas. Primeiro, pela boca, pelo falar. Quando o camarada está bem espiritualmente, ele fala de Deus, do amor de Deus, da misericórdia de Deus, da graça de Deus. Quando ele está meio doentinho espiritualmente, se você viu fulana na igreja, viu a roupa dela, viu como é que ela anda, você viu o pastor? O pastor, não olhe para o pastor, porque o pastor é a Sônia que briga comigo em casa, mas enfim,
Ei, você pode ver. Qual é outro sintoma de doente? Perde o apetite. Quem está doente não come direito, né? Come. Não estou com fome. Não quero comer. Ô, meu filho, come. Não. Está doente, perde o apetite. Você pode ver sintomas de doença espiritual se você ainda tem fome de Deus, se você ainda tem os seus lábios purificados, se você ainda está na presença dEle, você tem saúde. Mas Jesus dá saúde nesta noite. Jesus dá saúde nesta noite. Sabe o que a Bíblia diz no Salmo 1? Para nós termos cuidado, para não ficarmos doentes. Como é que diz lá? Salmo 1, verso 1 e 2. Como é que diz? Como é que diz a sua Bíblia? Leia para mim. Nós estamos encerrando já nesta noite. Bem-aventurado que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no, nem se assenta na roda do. Aí ele tem saúde. Como é que é o que tem saúde? Verso 2. Bendita a palavra, não precisa dizer mais nada. Bendita a palavra, bendita a palavra, bendita a revelação de Deus. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. É varão plantado junto a ribeiros de águas, que dá seu, cujas folhas não caem, dá seu fruto. Aleluia! Aleluia! Bendito seja o Senhor, bendito seja o seu nome. Queridos, a doença, ela pode entrar pelos ouvidos, pelos olhos, espiritualmente falando, pelos lábios. Nós temos que cuidar para não ficarmos doentes espiritualmente. Mas Apocalipse termina dizendo: mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram seus vestidos. Aleluia. Sabe, meus irmãos, o Senhor quer e deseja ver em nossa vida esta santificação. O Senhor, quando olha para nós, Ele vê, eu não vejo. Eu vejo o exterior, mas Ele vê como estamos vestidos na sua presença, como estão as nossas vestes na sua presença. De Zacarias, que nós lemos nesta noite, o verso 4, diz assim, de Josué, que tinha as vestes sujas. O verso 4 diz assim: tomou este a palavra e disse aos que estavam diante dele: tira-lhe as vestes sujas. Tira aí. Veste suja não é para aqueles que me servem. Veste suja não é para meus discípulos. Veste sujas não é para aqueles que me receberam como Senhor. Tira as vestes sujas. E aí, continua dizendo: eis que tenho feito que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de finos trajes. Bendito seja o Senhor. Aleluia. Sabe, meus irmãos, é possível andar de vestes brancas na presença dEle. É possível não pela nossa capacidade, é possível não pela nossa santidade própria, é possível não por aquilo que podemos ou conseguimos fazer, é possível porque Ele tem vestes brancas para botar em nós, para vestir-nos. É só nós estarmos na sua presença, é só nós nos inclinarmos na sua presença. E sobre vestes, eu vou citar mais um versículo que você conhece de cor, e eu quero ver quem é o primeiro que vai citar para mim. Eclesiastes 9:8.
Eu, irmã Sônia, ganhou. É? Em todo tempo, diga comigo, em todo tempo. Você está ouvindo? Está escrito assim. Está escrito assim como eu estou dizendo. Em algum tempo, quando vem na igreja. Ó, quando você vir na igreja, você põe vestes limpas e vem para a igreja. Para me cultuar. Assim diz o Senhor. É assim? Não? Quando você, no domingo de manhã, você põe vestiduras brancas. É assim? Como é que diz? Em todo tempo. Levante com vestes brancas na presença dEle. Ande durante o dia com vestes brancas diante dEle. Volte para casa com vestes brancas. Aleluia. Uma certa irmã, eu li isto aqui, já não me lembro mais onde li, mas eu li faz muito tempo, que uma certa irmã estava orando, e ela disse, Senhor, como é possível? Ela se sentia tão pequena, tão insignificante diante do Senhor. E ela disse, como é possível, Senhor, andar de branco num mundo tão contaminado? E o Senhor disse, é porque eu te guardo, minha filha, porque eu estou contigo, minha filha. E aí o Senhor trouxe a ela um entendimento com a seguinte visão. Ela se viu numa roça de cana queimada. Quem conhece roça de cana? Alguns conhecem. Quem já viu uma roça de cana queimada? Quem já entrou numa roça de cana queimada? Quem já entrou? Dá de sair limpo de lá? Meu irmão, quando você pisa, levanta uma poeira negra, você sai de lá, olhos, nariz, boca, ouvido, você sai de lá todo sujo. E ela se viu no lugar assim, caminhando, e cada passo que dava, que ela pisava, aquela funigem, saía, espalhava, mas não atingia. Quando ela saiu no outro lado, ela olhou, a sua veste estava toda branca, não havia nenhuma sujeira. Ei, é possível andar no mundo e conservar vestes limpas por causa dele, por causa do sangue dele, porque ele está em nós e nós estamos nele. Aleluia. Sabe, meus irmãos, Isaías 1:18. Eu quero ler esse eu quero que coloque lá, minha filha. Isaías 1:18. Hã? Se tornarão brancas como a branca lã. Viu, irmã Sônia? Vamos lá juntos? Leia junto isso aqui. Leia com o teu coração isso comigo agora. Vamos lá. Venham, vamos refletir juntos. Diz o Senhor. Embora os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como a púrpura, como a lã. Aleluia, 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 aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Mas o mais interessante é que, diga comigo, pastor, infelizmente, às vezes, eu sujo o meu vestido. Estou falando de salvação, vestidos de salvação. Mas aí põe lá, minha filha, Apocalipse. Aí põe lá para nós. Apocalipse, capítulo 22. E o versículo 14. Aleluia.
Aleluia. Que coisa tremenda isso aqui. Apocalipse 22 e 14. Vamos ler juntos? Leia comigo. Felizes. Eu gosto de outra versão, e a maioria das nossas versões da revista corrigida diz assim: bem-aventurados que lavam suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Aleluia. Ei, não é para sujar. Diga para o seu irmão aí, não é para sujar. O Senhor te chamou para ter saúde, para ter vestes brancas, não é para sujar. Mas aconteceu sujar? Lave no sangue do Cordeiro. Aleluia. Lave no sangue do Cordeiro, para que mantenha as tuas vestes limpas e possas ter o direito de entrar, ou o direito de comer da árvore da vida e entrar no céu pelas portas. Aleluia. Interessante que o Senhor, quando levar a sua igreja, porque nós estamos hoje vestidos na alma. Diga assim: eu estou vestido na alma com as vestiduras de salvação. Mas no dia do arrebatamento da igreja, você vai receber um corpo glorificado. Diga assim: eu receberei um corpo espiritual glorificado. Para este corpo, Jesus vai dar vestes finas e resplandecentes. É linda a Bíblia. Eu louvo ao Senhor pela sua palavra. Aleluia. Todos os salvos, no dia do toque da trombeta, os que estão lá, os que já estão lá, no mundo dos... na presença do Senhor, os que morreram em Cristo estão lá, eles descerão. Nós, os vivos, o nosso corpo que é mortal vai se desfazer, ele simplesmente vai voltar ao pó. A Bíblia diz: o pó vai voltar ao pó. O nosso corpo vai se desfazer. Desta semente receberemos um novo corpo espiritual, não feitas por mão, mas eternas do céu. Deus nos dará este corpo. Os que morreram em Cristo sairão do lugar aonde estão e ressuscitarão da semente que foi plantada, a semente corruptível, a semente com ignomia, com tantos problemas. Desta semente, Deus fará também um novo corpo espiritual. E aí, nós seremos vestidos com vestes de linho fino e resplandecentes. E subiremos ao encontro do Senhor nos ares. Quantos têm essa esperança? Levante a sua mão. Fiquem em pé comigo para nós agradecermos a Deus. Quantos recebem a palavra nesta noite? Este é um ensino de Deus para os nossos corações, graças a Deus. Amém? Amanhã começa o nosso trabalho especial com crianças, lá no ginásio de Campinas. Amanhã e domingo. Tem os cultos normais, mas toda a igreja, nós estaremos cooperando lá, neste grande trabalho especial de crianças, que começa amanhã, congresso infantil. (14h30 domingo? Termina para o culto à noite. Ok. Amanhã às 6 horas, então. É bastante... Bom, mas é sábado, né? Sábado é mais tranquilo, né? Vamos estar todos lá cooperando com as nossas crianças? Amém? Esteja lá comigo, meu irmão. Vamos lá fazer um grande culto. Hã? A EBD domingo de manhã é normal. Você quer receber a oração desta noite? Amém? Podemos orar? Pai querido, te agradecemos por esta noite.
pela tua palavra, pelo mover do teu Espírito. Te louvamos, Senhor, porque tu nos ensina e nós estamos vestidos com vestiduras de salvação. Ajuda teu povo, Senhor, a não perder a vida espiritual. Alguns já morreram, outros estão doentes, Senhor, e não têm procurado o remédio que pode curar. Mas conforme Sard, também aqui, Senhor, nós temos este grupo que anda com vestiduras brancas, são dignas de estar na tua presença. Serão vestidas no corpo, no novo corpo, com trajes de linho fino e resplandecente, para estar para sempre contigo. Pai, abençoa o teu povo. Nós oramos e abençoamos a tua igreja, dizendo que o grande amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, as consolações do bendito Espírito Santo, seja sobre cada um de nós, e todo o povo de Deus diga amém. Amém. Juntos, integridade. Deixa eu dizer só uma coisa, a irmã Ney